Olá pessoal, meu nome é Keila Alves, eu sou psicóloga e hoje eu vim aqui falar sobre culpa. E o que é essa danada dessa culpa? A culpa é um sentimento geral a todo ser humano. Normalmente, essa culpa é sentida por questões de a pessoa não aceitar os seus erros e se arrepender das atitudes que teve. Então, por exemplo, ela sai de casa, deixa a janela aberta e chove e faz uma hora água assim. Ela fica com muita raiva e também se sente culpada de ter estragado, por exemplo, o tapete da sala ou a TV. E isso, então, é comum ao ser humano. Então, quando é que isso traz algum prejuízo? Ou quais momentos mais se aparece esse sentimento de culpa? Se esse sentimento de culpa é referente às pessoas que não aceitam os seus erros e também têm dificuldade com relação às suas atitudes, é muito crítica com relação aos erros e às suas atitudes, isso vai acontecer nessas circunstâncias. Então, onde acontece muito, se tem muitos relatos no consultório, nas demandas de consultório psicológico e nas demandas também que se vê cotidianamente nas relações humanas. Então, onde se vê muito essa questão de culpa é com relação a cuidado entre pais e filhos. Essa relação de pais e filhos sempre há muita culpa, normalmente da mãe, que ela, por ser a mãe, e sempre a mãe aquela que protege, que quer o melhor pro filho, então ela faz toda a segurança, ela fica por conta de fazer a segurança. Então ela quer que o filho não tenha nenhuma frustração. Então ela poupa o máximo possível. E quando ela percebe que está, por exemplo, tendo que trabalhar para manter essa casa, para manter os filhos, mas ela percebe que está perdendo a evolução desse filho. Então, por exemplo, está perdendo quando ele falou a primeira palavra. Pode até ter sido mamãe, mas ela não estava lá presente porque precisava trazer esse recurso para casa, então ela se culpa muito e não tá tão presente. Claro que essa culpa é devido a questões de realmente ser segurança. Por segurança ela gostaria disso e por realmente pensar que não, eu sou mãe, eu deveria estar em todos os momentos, eu precisaria estar em todos os momentos, mas tudo bem não estar em todos os momentos. Você tem que dar a esse filho, essa criança ou esse adolescente, o que você mais precisa é tempo de qualidade. Então a culpa vai aparecer porque muitas vezes não conseguiu fazer o que você precisava, da forma que precisava, na educação ou para alguma questão mesmo diária desse filho. Ok, vai acontecer, mas fique calmo e calma, que isso tá tudo bem. E o que acontece também, essa culpa, os outros motivos que acontece também a culpa, é em questão de relacionamentos amorosos. Quando se tem termos de relacionamento amoroso, algumas pessoas se sentem culpadas por aquele término. Então ela imagina o que nós chamamos de pensamentos disfuncionais. Então ela imagina que a pessoa terminou com ela porque ela não sabia cozinhar ou porque ela não tinha o corpo que ela achava que essa pessoa se interessava. Então ela se culpa por qualquer uma das questões que ela imagina, que podem ser reais ou não, por isso chama de pensamentos disfuncionais, que faz com que ela tenha essa ideia
de que a culpa é dela ou dele, pelo término. Porém, pode haver várias circunstâncias do motivo desse término. Então, se culpar por um término de um relacionamento não é o que precisa ser feito. Pode ser que aconteça que tenha alguma culpa com relação a alguma questão? Pode ser, mas pode ser também que não seja nada que essa pessoa esteja imaginando dentro daquelas ideias, e principalmente a culpa que ela fica de que é culpa dela, né? A pessoa realmente pode só simplesmente não tá mais querendo aquela relação, para ela não faz mais sentido aquele relacionamento, certo? Então se acalme também, porque tá tudo certo. Quando então que eu devo procurar uma ajuda psicológica com a questão dessa culpa? Então, todo o momento que essa culpa procede e é frequente. Então, ela continua o tempo todo. O tempo todo você está pensando com relação à culpa sobre algo. Por exemplo, nessa questão de relacionamento. Não vou mais me relacionar com outras pessoas, nenhum outro relacionamento amoroso, porque vai acontecer a mesma coisa. Eu não sou boa o suficiente, eu não tenho as qualidades suficientes para manter um relacionamento, não adianta, não vou conseguir. Esses pensamentos que nós chamamos de disfuncionais vão gerando nas pessoas daquelas sentimentos. Então, aquilo normalmente gera emoções e disfunções também dessas emoções. Então, a pessoa começa a se sentir culpada, mas também começa a ver reações fisiológicas ou reações comportamentais sobre aquilo. Então, ela começa realmente a não querer procurar nenhum relacionamento, porque ela acha que não adianta, a responsabilidade é dela, a culpa toda é dela. Então, enquanto ela continuar como ela é, não vai conseguir ter nenhum relacionamento. Então, ela começa a não mais sair com os amigos, por exemplo, porque corre o risco de chegar lá e ela encontrar alguém que esteja interessada nela ou ela interessada, mas ela não vai poder, porque ela já se comprometeu com isso, que ela não pode. Então, isso é uma das questões que chegam muito no consultório. A questão dos filhos, da relação dos pais com os filhos. Muitos pais, muitas mães procuram um atendimento psicológico para conseguir lidar com isso, porque realmente é uma cobrança que muitos pais e muitas mães têm, ou também acontece de muitos cuidadores, porque algumas vezes quem é responsável por essas crianças, esses adolescentes, são outras pessoas, outros familiares, ou quando se adota, né, é um novo pai, uma nova mãe, e também sempre acontece dessa culpa ser uma questão de muito sofrimento e de começar a controlar a vida da pessoa. Ela não consegue mais ter controle sobre continuar tendo a sua rotina diária sem se cobrar por toda essa culpa, sem estar com esse sentimento recorrente e a todo momento se culpa por algo. Não começa a mais ser só essa relação pai-filho, a questão é relacionamento amoroso. Começa a ser, eu saí e esqueci o botijão de gás ligado. E aí cheguei em casa e não tinha acontecido nada, mas simplesmente o fato de ter saído e voltado e visto que o botijão de gás estava ligado, já é uma sensação de culpa. Nossa, poderia ter acontecido algo muito grave, poderia ter perdido a casa, poderia ter machucado alguém caso tenha alguém em casa. Então, essa culpa começa a realmente ser acompanhada por outros sintomas, principalmente são reações emocionais, então começa a dar muita tristeza, ela começa a realmente se paralisar de não querer sair, muita tristeza, às vezes muito medo mesmo disso, por isso ela não começa a sair, ela começa a não sair. E com relação ao comportamento, então se ela não sai, ela tem medo de sair para não acontecer algo. Ela prefere se preservar. Então é isso, muito obrigada pela atenção, até o próximo vídeo, tchau!